você não cumprimentou o teu irmão ainda hoje, e você vai fazer isso agora, olha para a pessoa que está do teu lado e diz: feliz ressurreição. O nosso Senhor ressuscitou, está em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém? Amém. Olha para o teu irmão e diga: o Senhor está aqui, querido. Nossa, que animação. O Senhor está aqui. Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Abre a tua palavra no livro de Êxodo. Hoje é Páscoa. Hoje é dia de libertação. Glória a Deus. Hoje nós temos um cordeiro para adorar. Um cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. Está em nosso meio. Amém? No livro de Êxodo, no capítulo 12, a gente vai ler até o versículo 14. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga o primeiro mês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-la ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Diga: no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar de sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, diga amém. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém? Pai, fala conosco nessa manhã. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Celebramos hoje, Deus, não somente a ceia do Senhor, mas a Páscoa, aonde o Senhor nos libertou. Somos livres em Jesus. Temos vida e vida com abundância. Por isso, Deus, nessa manhã, o nosso coração se alegra, o nosso coração se regozija na Tua presença, porque Tu és o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus fiel, o nosso Deus que nos livrou de toda a maldição, nos livrou da morte eterna, e por isso nós Te glorificamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, queridos. Quero agradecer também esse grupo de louvor. Tá uma bênção, não tá? Pastor Josué, o Ben-Hur e toda a sua equipe. Glória a Deus. Ontem eles já estiveram ministrando também nos jovens. E foi uma bênção. E nós queremos agradecer, que somos uma só família. Um dia estaremos no céu. Eu não posso sair daqui. Eu não resisto. Eu gosto de chegar aí perto de vocês, mas o Franklin me pediu para ficar aqui. Um dia nós chegaremos aos céus. E não terá placa de igreja, não terá grupo de louvor desse ou cantor daquele. Seremos um só grande coral. E adoraremos ao nosso Deus. Amém? Então isso é que conforta o nosso coração, sabermos que somos uma família e sentimos saudades.
Hoje, quando vocês começaram a cantar aqui, eu falei, ai, que saudade, né? Uma bênção, mas eu sei que a obra lá também está uma bênção. O Senhor tem chamado vocês para uma grande obra e louvado seja Deus por isso. Amém? Mas essa palavra, eu quero dizer, antes de nós começarmos a meditar nessa palavra de Êxodo 12, eu quero dizer que eu não estou falando hoje para qualquer público. Eu não estou falando aqui para qualquer pessoa ou para qualquer tipo ou gênero de pessoas, mas eu estou falando para um povo especial. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então não é para qualquer pessoa que eu estou falando aqui. É esse nível de pessoas que nós estamos aqui nessa manhã falando. Amém? E eu não sei se você consegue ter a dimensão disso, querido. Eu não sei se você consegue entender a tua posição nesse mundo. É a posição de realmente... Esses dias eu estava ministrando a respeito de que o governo de Deus está sobre nós. O Senhor nos chamou para governar, para termos governo neste mundo e não o mundo ter governo sobre nós. Nós temos autoridade que nos foi dada por Jesus Cristo, né? E em cima disso, o próprio Deus diz que nós somos o seu povo escolhido, exclusivo, né? Dele, que faz parte dele. Então eu não sei se você se alegra disso. Às vezes a gente fala tanto aqui, nós falamos que você é um povo abençoado, que você é um filho escolhido, e as pessoas nem sequer movem um tipo de expressão no seu rosto. Você está entendendo o que a gente está falando? Você está entendendo que você era escravo no Egito? Porque o Egito representa o mundo. Você sabe que no Egito eles comiam cebolas e pepino só? E Deus quis tirar este povo para levar para uma terra, para que eles pudessem comer do mel, tomar do leitinho, beber do vinho, daquilo que Deus tinha de melhor. Diga amém. Não é para você estar comendo cebolas e pepino. É para você estar comendo o maná de Deus. E durante 430 anos, esse povo foi escravo no Egito. Não tinha sobre eles ninguém que os direcionasse, que os levasse para um lugar aonde Deus estava preparando. Mas aí Deus levanta um libertador, que tipifica Jesus Cristo. Moisés era um tipo de Cristo. E Deus fala para Moisés: chega, cessou as cebolas e o pepino. Eu quero levar vocês para um lugar muito melhor. Mas às vezes, queridos, o povo de Deus, por sua própria escolha, prefere estar no Egito comendo cebolas. Mas aí Deus chama Moisés e diz: nós vamos instituir a primeira Páscoa. Cada família vai separar um cordeiro e vai sacrificar e vai oferecer e vai comer daquele cordeiro e vai participar da carne, de tudo. Tanto é que Deus declara ali que eles deveriam consumir tudo do cordeiro, não deixar nada. Não é assim hoje quando nós celebramos a ceia do Senhor? Quando você ouve o pastor abençoando e apresentando o pão e o suco, você não ouve o pastor falando: este é o corpo de Cristo. Você come ele literalmente? Claro que não. Já era uma simbologia do que Deus faria no futuro, enviando Jesus Cristo. Lembra que eu falei para vocês repetirem a palavra fogo? A orientação que Deus deu
é que o povo não fizesse o cordeiro nem em água, nem comer cru, mas nem em água e nem mais ou menos assado. Mas era para fazer no fogo. Sabe por quê? Porque o fogo purifica tudo que está ruim. E não é assim que o Espírito Santo de Deus faz conosco? Ele não vai te purificando através do fogo dele? Amém? E aí Deus orienta: separe um cordeiro para cada família. E cada família vai pegar esse cordeiro e vai passar o sangue dele nas portas, porque eu vou visitar cada um, tanto dos homens como dos animais. Os primogênitos eu vou matar. Mas por que Deus fez isso? E eu queria que você, Sandro, puder colocar só o versículo 14 para nós, de Êxodo, que fala a respeito de libertação. O Senhor Deus falando. No versículo 13 ainda: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem quando eu vir. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E ainda no versículo 12 diz: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando o Cordeiro ali consumou todo o propósito de Deus, Deus entrou com libertação na nossa vida. Porque Ele disse que Ele visitaria, mataria os primogênitos e faria juízo sobre os deuses do Egito. Sabe quem eram os deuses do Egito? Eram os demônios. Não é assim que o Senhor faz na nossa vida? Quando Ele entra, Ele não nos dá libertação. Ele não nos liberta de todos os deuses que nós servimos. Mas muitas vezes, queridos, o povo, mesmo tendo a libertação, voltava e se perdia. Eu estou lendo a Bíblia e estou em Juízes. Eu até esses dias estava comentando com as meninas que é impressionante no livro de Juízes e até de Josué, o final de Josué, já começo de Juízes. A cada capítulo que começa assim: e os homens se perderam, e os homens abandonaram a Deus, e os homens se envolveram com outros deuses, porque esquecem muito rapidamente da libertação que nos foi dada. E Deus fala para Moisés: na porta em que tiver o sangue do cordeiro, eu não entrarei, eu não aplicarei juízo. Você sabe por que Deus não entra com juízo na nossa vida, querido? Porque nós temos o sangue de Cristo sobre nós. Porque se nós não tivéssemos o sangue de Cristo sobre nós, nós já teríamos sido aniquilados. Quando o pecado batesse a nossa porta, e quando nós dessemos o sim para o pecado, certamente nós seríamos aniquilados. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. E Ele diz: esse filho e essa filha foi comprada pelo um precioso sangue. Mas Ele aniquila sobre a tua vida e sobre a minha vida tudo aquilo que nos impede de uma maior comunhão com Ele. Você pode dizer um amém? Amém. Pode dizer um glória a Deus, igreja? Isso é motivo suficiente para você se alegrar nesse dia e saber que esse Senhor derramou o seu sangue na sexta-feira, foi crucificado
foi injuriado, foi caluniado e não revidou. E não fez menção nenhuma diante do Pai, para que Ele executasse juízo sobre nós, porque era o que nós merecíamos. Juízo, quando o próprio Deus foi para a cruz e derramou o sangue dele, por você e por mim, que ainda nem sequer pensávamos em existir. Mas Ele, ainda assim, diz ao Pai: Pai, o que acontece? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O cordeiro, que foi feito no fogo, e cada casa seria abençoada através da tua e da minha vida, porque em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Igreja, isso é promessa para você. Se a tua casa ainda não está com você glorificando e louvando a Deus, vai acontecer, porque é promessa de Deus. E Deus falou isso: pega o cordeiro e leva para sua casa, e a família que não tiver o cordeiro, a outra vai dividir e compartilhar. Nós temos compartilhado Jesus na nossa vida, igreja. Nós temos compartilhado com as pessoas que necessitam, com as famílias que necessitam. Nós temos levado o amor de Deus para essas pessoas. Nós temos falado que Jesus Cristo morreu na cruz, não somente por mim, mas por ela também. E que Deus entra e executa juízo sobre tudo aquilo que aprende, amarra e está levando a passos largos para o inferno. Nós temos feito isso, igreja. Nós temos compartilhado o cordeiro. Ou será que só na Páscoa nós lembramos que um dia Deus falou: eu quero libertar o meu povo, chega de escravidão, chega das coisas te dominarem. Eu quero te dizer, você é maior do que as coisas, porque a palavra diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se você tem o Espírito de Deus, se você tem esse Senhor e Salvador na tua vida, você é maior. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem maldição lançada sobre a tua vida que vai prosperar, porque Ele já executou o juízo através do sangue do Cordeiro. E nada mais, absolutamente nada mais, pode te prender. Você é livre. 430 anos o povo esteve escravo. O povo comia cebolas. Eu não gosto de cebola. Não gosto nem do cheiro da cebola. Quando o pastor Alberto come cebola, fala: amor, fica um pouquinho longe, que não dá. Imagine você comer cebola o tempo todo. E pepino. Se bem que pepino é bom de vez em quando. Mas pense pepino todo dia. Agora pense, um leitinho fresco, um mel para adoçar a nossa vida. Queridos, tem crentes que nem com o melzinho do Senhor se adoça. É tão amargo, que se ele se aproximar de alguém meio doce, ele é capaz de amargar o doce. Por quê? Porque não sabe desfrutar daquilo que já foi conquistado na cruz. Já foi conquistado, querido. Você não pode fazer mais nada. Não existe mérito em nada que nós façamos que conquiste um pouco mais de bênçãos para as nossas vidas. Porque senão Deus seria injusto. E diz que nele não há injustiça. Por quê? Porque todos
exatamente todos, foram cerrados debaixo do pecado. Mas ele fez uma nova aliança. Tá boa a coisa lá. O fogo está caindo. Olha lá. Mas o fogo vai cair aqui também. Porque o cordeiro foi assado no fogo. E este fogo consome todos os teus pecados. Fique em pé neste momento, igreja. Nós poderíamos falar aqui muito mais. Mas eu acho que a mensagem, a essência da mensagem, foi lançada sobre o teu coração. O fogo do Espírito Santo de Deus vai ser derramado aqui nessa manhã. Nós somos, diga comigo, eu sou geração eleita, sacerdócio santo, povo escolhido, de exclusividade do meu Deus. Eu não sou qualquer pessoa. Pode falar? Eu não sou qualquer pessoa. Você é filho e filha do Deus vivo. Às vezes as pessoas se colocam numa posição muito inferior, se achando menos nada. Você não entendeu que o teu pai já conquistou toda a autoridade e toda a essência de filho e filha de Deus. Você precisa entender, querido, teu papel. Existe um corinho, aliás, é um corinho inteiro, mas nós não vamos cantar ele. Mas que diz que, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Quando tudo estiver ruim, você olha para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. E você diz para os teus problemas, e você diz para as tuas limitações, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque ele vive, eu não tenho medo, eu não temo, porque ele está comigo. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é aquilo e aquele que fez por você e por mim. Amém? Só o refrão. Declara. Posso crer no ar. Mas declara com o teu coração, não somente com a tua boca. Aleluia. É verdade, Deus. Falou isso hoje de manhã, na hora que eu estava ali na sala pastoral, claramente. Ele falou assim: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você e comigo todos os dias. Amém? Diga: Senhor, obrigada, porque o Senhor está comigo todos os dias, e eu posso me alegrar. E como diz a tua palavra,
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia!